capítulo 10, versículo do 46 até o 52. Enquanto a igreja procura, eu quero externar os meus agradecimentos, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Vanderlei. Deus abençoe, pastor, a sua família, aos dirigentes nesse culto de amigo, presbítero Roger e presbítero Eriton, mais conhecido como Tom, né? Deus continue abençoando este trabalho, em nome do Senhor Jesus. Não posso deixar de agradecer a minha esposa, a minha família, que sempre tem labutado comigo, principalmente a minha esposa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, que possam dar graça, paciência para nos suportar todos os dias. Quem encontrou, irmão, diga amém. Amém. Deixa eu deixar a copa aqui embaixo, que eu sou meio desastrado, né? Vamos lá. A epígrafe diz assim: a cura do cego de Bartimeu. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? O homem cego lhe disse: Senhor, que eu veja, ou que eu retorne a visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E você pode glorificar o Senhor. Meus irmãos, é um texto bem conhecido, né? Todos sabem de cor e salteado essa história. Mas vamos analisar aqui, em rápidas palavras. Eu quero trazer aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, e que desde já eu peço para que o Espírito Santo possa interpretar melhor aos vossos corações. A Bíblia e os versículos que nós lemos, ela relata no seu primeiro versículo que Jesus, entrando em Jericó e saindo de Jericó. Como assim? Naquela época existia duas Jericó: a Jericó antiga, que era aquela mesma Jericó que Josué conquistou e destruiu as muralhas em Josué capítulo de número 6. Essa Jericó antiga, na época de Jesus, ela já estava em ruínas, já estava todo destruído. Mas na época de Jesus, um pouco antes, Herodes o Grande, que foi o primeiro homem por nome de Herodes o Grande, ele constrói uma nova Jericó que ficava ao sul da Jericó antiga. E essa Jericó atual, ela era muito mais bonita do que a Jericó antiga. Embora a Jericó antiga tinha sua grande muralha, tinha o seu famoso exército lá no Antigo Testamento, mas essa nova Jericó, ela era muito famosa. Por quê? Porque toda essa Jericó nova que Herodes fez, ela era adornada de palmeiras. Não só isso, mas também tinha-se várias piscinas termais, onde muitos da família de Herodes e muitos daqueles que tinham poder aquisitivo passavam-se vários dias sobre Jericó a fim de descansar sobre aquela cidade. Mas não só isso, mas também essa Jericó atual era uma cidade mercantil, onde muitos tinham costume de comercializar seus produtos, comprar e também vender. Entenda que Jesus estava transitando da Jericó antiga para a Jericó atual, no meio da divisa que acontece esse relato, que acontece
conhecem essa história. Vocês precisam entender, nós precisamos entender que era a última vez que Jesus estava passando em Jericó, porque na mesma semana Jesus já estaria no Getsemane e depois já seria crucificado. Então era a última vez que o povo de Jericó podia ser testemunha ocular de Jesus, era a última vez que o povo de Jericó podia presenciar Jesus, era a última vez que o povo de Jericó podia presenciar os milagres e também o sermão de Cristo. E por que não dizer, era a última vez que o cego Bartimeu podia perseguir o seu sonho, que era voltar a enxergar. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida nessa noite e dizer para você que a oportunidade da nossa vida, ela vai e vem e vão. Se você não abraça a oportunidade, talvez ela nunca mais vai retornar. Eu preciso dizer algo de Deus para a sua vida. Se você está aqui nessa noite ouvindo uma palavra que vem do céu sobre Jesus, aproveita a oportunidade. Se puder, volte ao caminho. Se puder, aceita Jesus. Não perca a oportunidade, porque para Jericó era a última oportunidade de enxergar Jesus, e para o cego Bartimeu era a última oportunidade de alcançar sua cura e também salvação. Vamos lá, vem comigo para dentro da história. Jesus está transitando do antigo para a nova Jericó, e no meio da divisa lá estava o cego. A Bíblia intitula o seu nome de Bartimeu, mas sabemos muito bem que Bart é prefixo, ou seja, ele era filho de Timeu. Ele estava no meio da divisa das duas Jericó. Por quê, irmão Tiago? Porque na divisa das duas Jericó era um lugar muito bem guardado. Então as pessoas tinham o costume de marcar ponto de encontro para comercializar as coisas, porque era muito bem guardado. Então aquele local era propício para aquele cego que era miserável, que não tinha ninguém por ele, estar na beira do caminho para pedir o quê? Esmola. Mas entenda que a Bíblia vai relatar que o povo seguia Jesus, e o povo que seguia Jesus era muito grande, e dentro desse povo que seguia Jesus tinha três características de povo que seguia Jesus. Primeiro, o povo que só ia curiar, só eram curiosos, seguiam Jesus para ver o que estava acontecendo. Tinha outra qualidade de povo, que era aqueles que caminhavam atrás de Jesus só para o criticar. E tinha a terceira qualidade de pessoas, que eram aqueles que realmente buscavam a Cristo e que realmente queriam escutar a voz e o sermão de Cristo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essas três características de pessoas estavam seguindo Jesus, e Jesus estava passando, e essas três qualidades de pessoas estavam seguindo a Jesus. Muitos ali diziam: Jesus filho de José, Jesus filho de Maria, Jesus o Nazareno. Mas só que o cego Bartimeu, ele faz diferente. Quando Jesus está passando, ele diz: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você entenda isso. Enquanto as três características de pessoa estavam dizendo:
Evangelista Cláudio, ele não enxergava, Bartimeu não enxergava, mas ele ouviu Jesus está passando. E quando Jesus está passando, a petição dele muda. Conforme eu disse, era um ponto de encontro. Então cego Bartimeu, mendigo, que não tinha ninguém por ele, pedia o quê? Pedia esmola. Mas quando ele percebe que é Jesus que está vindo, aí ele muda a petição dele. Ele pede para Jesus ter misericórdia dele. Aí quando ele pede para Jesus ter misericórdia dele, o povo diz assim para ele: fica quieto, cego. Ele não vai te ouvir, por quê? Porque era opinião popular, porque era o povo de fora que dizia. E eu quero dizer algo de Deus: tem muitas pessoas que não alcançam o chamado de Deus, e tem muitas pessoas que não alcançam o milagre de Deus, e tem muitas pessoas que não alcançam a salvação porque escutam a opinião popular. Eu quero dizer uma coisa para você: esquece a opinião popular, porque a opinião popular não tem cura, a opinião popular não tem salvação, a opinião popular não tem refrigério de alma, a opinião popular não tem o caminho certo. A Bíblia diz que o caminho é somente Jesus. Eita glória, aleluia! Glória a Deus! Vamos lá, vou caminhar mais. Jesus está passando. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí, aquele povo que falou para ele ficar quieto, foi o mesmo povo que com uma voz só, Jesus calou. Jesus disse: chama ele até aqui. Aí o povo que criticava, que falava para ele ficar quieto, foi o mesmo povo que disse: porque pedir é gostoso, porque orar para Deus: Senhor eu quero, Senhor eu preciso, restaura, eu necessito. Mas quando Jesus desfere uma profecia a você, condiciona uma chamada, e quando ele te chama, levanta e segue na chamada, você não levanta, fica no mesmo lugar, mas quer receber de Deus aquilo que às vezes ele até prometeu. Mas quando ele te chama para a missão, quando ele te chama para aquilo que ele te chamou, você não levanta. Ele chamou, Jesus atendeu, ele levantou e foi ter com Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos, abraça a chamada que Deus tem na sua vida, abraça aquilo que Deus te condicionou, abraça aquilo que Deus te chamou. Às vezes na perspectiva humana, às vezes na sua perspectiva pode ser até pequeno, mas é das pequenas coisas que Deus te levanta, te coloca no altar, te coloca lá em cima. É nas pequenas coisas que Deus te exalta. Entenda, naquela época Israel todo, Jerusalém, Judá, estava sob o domínio dos romanos. E os romanos, eles eram muito bem organizados para governar. Tinha-se leis, e tinha uma lei muito importante, que era a lei de quem não tinha ninguém por ele, e se aplicava em cima de partido. Ou seja, para uma pessoa pedir esmola, ela teria que pedir permissão para o governo romano para poder pedir esmola, e mostrar para o governo romano que não tinha ninguém por ela. Quem se enquadrava nisso? Bartimeu, cego, não tinha ninguém por ele. Então ele pede permissão ao governo romano. Tem isso aqui, ele pede permissão para o governo romano. Aí o governo romano aceita, porque de fato não tinha ninguém por ele, e ele recebe do governo romano uma túnica. É essa túnica que Bartimeu usava. E nessa túnica tinha uma frase, tanto em aramaico como também em latim, que era a língua principal, que estava escrito: eis aqui um pobre miserável. Bartimeu estava no meio da estrada com essa túnica: eis aqui um pobre
miserável. Por isso que quando Jesus falou, chama ele até aqui, ele lança da sua túnica, que estava escrito, eis aqui um pobre miserável, para ter um encontro com Jesus. Você vai entender isso aqui. Porque quando ele levanta, irmãos, ele vai ter um encontro com Cristo. Marquei na sua cabeça, pensa aí, ele arranca as suas vestes, a sua túnica, que muitas vezes até protegeu, mas era uma túnica que mostrava que ele era um miserável e não tinha valor algum. Mas quando Jesus o chama ele até aqui, ele lança da sua túnica. Por que, irmão Tiago? Porque quando ele lança da sua túnica para ter um encontro com Cristo, ele está dizendo, hoje eu não sou mais um miserável, mas Jesus me alcançou, ele está me chamando, não tem necessidade alguma de ter uma capa escrito, eis aqui um pobre miserável, sendo que agora tem um valor, o valor de Jesus Cristo na minha vida. Já viram aqueles quadros famosos? Juan Pablo o quê? Picasso? Garnacho? A Mulher de Espelho? Caríssimo! Michelangelo? Mona Lisa? A Grande Santa Ceia? Caríssimo! Mas se você analisar os retratos desses autores, desses pintores, eu mesmo não entendo nada. Eu não aprecio, eu não sei. O povo paga milhões. Última vez agora pagaram 13 milhões em uma arte. Entenda uma coisa. Se fosse meu filho Thiago Henrique desenhando e vendesse, não tinha valor algum. Eu vou te mostrar o preço que vale. Se meu filho José Pedro desenhasse, escrevesse lá, autor José Pedro, não tinha valor algum. Se meu filho desenhasse, ele tivesse escrito Thiago Henrique, não tinha valor algum. Não era por causa do quadro, irmão, era por causa do autor. Eu vou explicar para você entender. O quadro, ele só tem valor por quem pintou ele. O quadro da Mona Lisa só tem valor porque Leonardo da Vinci pintou. O quadro de Garnacho só tem valor porque Juan Pablo pintou. Mas o quadro que sou eu e você, nós temos valor porque Jesus Cristo nos fez e nos comprou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se desconectar o autor do retrato não vale nada, mas você que é um retrato de Deus conforme a semelhança do Senhor, que está escrito rodapé, pode não ser tão bonito assim, mas lá embaixo está escrito feito por Jesus Cristo, feito por Deus, comprado por Jesus Cristo. Você tem um valor que não tem mensura, irmãos. Ele olha, eu vou tirar aqui, porque antes eu não valia nada, antes estava escrito, eis aqui o pobre miserável, mas agora Jesus me chamou, e agora meu preço mudou. Eu gritei, tem misericórdia de mim, e ele me chama. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando ele chega próximo a Jesus, já estou encerrando, ele chega até Jesus. Depois que ele lançou mão, depois que ele lançou mão da sua túnica, que foi ter um encontro com Cristo, aí Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele disse assim: Senhor, que eu veja. Vamos lá, está com essa Bíblia aberta, olha aí. Senhor, que eu veja. Aí ele disse o quê? Vou ler. Jesus respondeu: o que queres que eu te faça? Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, em alguma outra tradução. Irmãos, entenda uma coisa: quando ele recuperou a visão, quem disse que ele queria pegar a cruz? Quando ele recupera a visão, tem um verdadeiro encontro com
ele não quer mais pegar a túnica. Por quê? Porque a túnica dizia: eis aqui o pobre miserável. E a túnica inteira estava suja. O que ele estava mostrando? Isso não cabe mais para mim. Eu não sou mais miserável, porque Jesus me chamou. Eu não sou mais miserável, porque Jesus me curou. E eu não preciso mais dessa veste que está suja, caracterizando a vida lá atrás, porque Jesus me curou, me limpou, me transformou. Não tem por que eu voltar naquilo que eu era, vida miserável. Mas agora eu estou com Cristo, porque Ele curou, me salvou, me moldou, me mostrou e me transformou. A graça de Jesus foi instantânea. Prova. O último versículo diz o quê? Jesus lhe disse: vai no teu caminho. Jesus não disse para ele: siga-me. Jesus deixou o cego Bartimeu escolher. Mas a escolha do cego Bartimeu foi o quê? Seguir Jesus. A graça já tinha entrado dentro do coração dele. A graça já tinha transformado Bartimeu. Ele podia voltar errante no caminho, mas quando a graça preencheu ele, preenchendo a lacuna que a capa não enchia, preenchendo a lacuna que a vida miserável não preenchia, mas Jesus preenche. Agora eu não posso mais voltar atrás. Eu preciso seguir a Jesus, que agora é meu amigo. Esse é o poder da graça, irmão. Ele transforma você. Pode estar lá no lamaçal, pode estar lá embaixo, pode estar caluniado, pode estar no fundo do poço, mas a graça vem te levantando, te erguendo, te transformando, te limpando, te colocando no lugar bom, te colocando entre os reis, entre as princesas, entre os príncipes. É isso que a graça faz na vida do ser humano. E eu encerro aqui. Eu quero orar por você. O maior milagre de Bartimeu não foi enxergar. Embora ele estava buscando enxergar, o maior milagre de Bartimeu não foi enxergar. Arranque-o, pois é melhor entrar no reino dos céus sem um dos olhos do que ter os dois olhos e ir para o fogo. É um sentido figurativo, mas eu quero usar de uma forma literal. Por isso que eu digo que o maior milagre que Bartimeu recebeu foi a salvação. Porque eu garanto para você, irmão, que se Deus não restaurasse a visão dele, mas dissesse para ele: tu estás salvo, ele estaria seguindo a Jesus. E por isso eu digo: prefiro perder um dos olhos, mas seguir a Cristo. Prefiro perder um membro do corpo, mas seguir a Cristo. Prefiro não ouvir, mas seguir a Cristo. Prefiro não enxergar, mas seguir a Cristo. Prefiro não ter um dos braços, mas seguir a Cristo. Entenda uma coisa, irmãos: o provedor sempre vai ser maior do que a providência. A providência é gostoso, é bom, é cura, é milagre, é benefício para a sua vida. Mas uma hora a providência acaba, mas o provedor nunca vai acabar, nunca vai se esgotar. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Não mire só a providência não, porque a providência uma hora vai acabar, mas o provedor que provê, que promove
direção do pastor. Quero pedir para a igreja se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Quero convidar minha esposa para já ficar tudo lá.